Muito bem, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Prazer revê-los mais uma vez. Revê-los assim, né? É modo de falar, é claro. Eu imagino vocês aí no escritório de vocês, no quarto de vocês, na cozinha, sei lá, em qualquer canto, no corredor, estudando no meio de um monte de papéis, etc. Mas vida de concurseiro é assim mesmo. Pessoal, a gente vai fechar um ciclo, né? Abrimos este ciclo nos 3 primeiros vídeos envolvendo a interpretação de texto, a parte teórica, a parte de diálogo, de conversa que tivemos. E agora nós entramos numa parte de resolução de exercícios, né? Uma parte importante que sedimenta aquela nossa conversa toda. Bom, eu escolhi aqui trabalhar com 2 modelos de organizadoras. Trabalharemos com CESP e com Fundação Carlos Chagas. Claro que o objetivo é resolver algum universo de questões. Não dá para resolver todos os estilos de questões de interpretação. Vocês muito bem sabem que existem inúmeras organizadoras, bancas. Só que trabalhar com CESP e com Fundação Carlos Chagas é trabalhar com questões de bom nível, com textos de bom nível. Então, se a gente passa bem por aqui, é normal, é natural até que você passe bem por outras bancas também, tá certo? É claro que, como este curso é um curso modular, ele não é um curso específico, eu não poderia aqui ficar focado num tipo só de questão, tá legal? E mesmo que a gente quisesse resolver um grupo de questões assim, de todas as bancas do país, a gente ficaria aqui 40 vídeos só lendo texto e resolvendo questão de interpretação, que seria um barato, seria muito bacana, mas a fila anda, né? O conteúdo é sempre um pouco maior do que a gente pensa, não é só a interpretação de textos. Bom, então, vamos a este texto, a prova da Fundação Carlos Chagas, uma prova muito legal. O texto se chama Nós e as Minhocas. Eu vou lá para o texto, vai lá, foi e já era. Olha só. Vamos subir um pouquinho aqui, que eu quero pegar o título para vocês, olha só. Tá aqui o título do texto, bonitinho, tá aqui ele. E aí a gente já começa relembrando parte da nossa conversa, né? Então observa aqui, ó. Nós e as Minhocas é o título. E o título, vocês sabem, traz o quê? O resumo da ideia principal do texto, né? Então quando a gente pensa no título, bom, o texto vai falar sobre nós, seres humanos, e sobre as minhocas, né? Esses animais tanto quanto insólitos. Bom, o que é que nós temos a ver com as minhocas? É exatamente isso que nós vamos ver agora, mas é um ponto principal do texto, não há dúvida quanto a isso. O texto diz o seguinte, vamos lá, nós e as minhocas. Viajar embaixo da terra é coisa para minhoca, ou para a gente das cidades modernas. Foi pensando nisso que entrei há muitos anos no meu primeiro trem Subway para passear de um bairro a outro de São Paulo. Meu primeiro metrô. Trens já conhecia de criança, quando viajava pelo interior do estado nos mais diferentes percursos, entretido com a paisagem puramente rural que desfilava pela janela. Saudades. Casinholas, pastos, bois, mangueiras, montes, cercas, riachos. Pois entrei no meu primeiro metrô, me instalei junto à janela e comecei a ver passar, quase indistintamente, paredes de concreto, grossas colunas, tubulações metálicas. Até chegar às luzes artificiais de uma nova estação, igualzinha a de onde tinha saído. Sem dúvida, uma incrível economia de tempo essas viagens de metrô. Levamos 5 minutos subterrâneos para percorrer 1 hora de superfície, digamos assim. Mas a paisagem, nem digo a dos campos, rios e montanhas que meus antigos trens atravessavam. Mesmo uma avenida ou um viaduto paulistano são encantadores diante do concreto pardo que hipnotiza a gente. Por isso, sair pela porta automática, subir a escadaria rolante e reencontrar o ar e a luz do dia, ou mesmo as sombras da noite, é uma experiência de renascimento. Mas não nos queixemos. Nem tudo são belas paisagens sobre a terra. Os negócios precisam caminhar, as providências cotidianas têm que ser tomadas. As cidades são enormes e todos, ou quase todos, temos pressa. Faz parte das nossas contradições metropolitanas distanciar pessoas e imaginar meios para reaproximá-las. Depois que inventamos o muito longe, tivemos que inventar o muito rápido. Depois que ocupamos toda a área da superfície urbana, precisamos criar os quilômetros fundos dos túneis cegos. As minhocas, que não conhecem civilização, queixam-se quando as arrancamos da terra. Contorcem-se furiosamente, mas, se tivessem olhos e houvessem andado de trens quando meninas,
talvez não estimassem tanto suas lentas caminhadas no fundo da terra. Legal, né, o texto, gente? Bonitinho, né? Tá aí, do Urbano Mesquita, texto lindo, bonitinho, reflexivo, né? Pois bem, vamos lá. Um texto que tem uma predominância narrativa, você já deve ter notado isso, né? Ele é predominantemente narrativo, mas ele tem, né, com um aspecto de crônica, ele realmente tem um aspecto de crônica, é uma crônica, ele traz um questionamento, né? Ele traz ali, né, algumas perguntas. Bom, vamos ver deste belíssimo texto, desta belíssima reflexão do autor, vamos ver o que a banca, né? A banca tem um olhar para o texto, a gente vai ter que se aproximar desse olhar, né? Colocar os óculos escuros, os óculos da banca, os óculos do autor, né? Então a gente dizia aquilo, né? Que interpretar é enxergar com os óculos de outro, né? Então é isso que nós vamos ver agora. Vem cá comigo, eu vou desaparecer. Foi, já desapareci. A questão número 1 pergunta o seguinte: ao descrever o que vê pela janela em sua primeira viagem de trem, opa, só subir um pouquinho aqui, pronto, tá aqui, tá vendo legal? Descer só mais um pouquinho, show de bola. Ao descrever o que vê pela janela em sua primeira viagem de metrô, o autor, olha só, quando ele faz a descrição, gente, o que o autor faz? Vamos lá ver aqui, ó. Enumera aspectos bucólicos de um cenário que só a custo conseguia distinguir em virtude da velocidade do trem. Primeira condição. 2. Enumera elementos da paisagem externa que conotam o artificialismo e a aridez daquele cenário. C. O autor, ao descrever o que vê na sua primeira viagem de metrô, ele se impressiona com a diversidade dos materiais que o fazem reviver remotas surpresas de menino. Item D. O autor se compraz com as marcas modernas desta nova viagem, em nada comparável com as que fazia na infância. E, por fim, se inquieta com o excesso de velocidade que mal se dá conta do cenário que o trem está cruzando. E aí, gente? O que vocês acham? Bom, eu vou descrever aqui, eu vou analisar com vocês. Vem aqui comigo, rapidez. O primeiro ponto, eu estou aqui, o texto está aparecendo aqui, as questões, né? Show de bola, estão aqui. Beleza. Olha só. O primeiro ponto que a gente nota desse tipo de questão é que ela começa com uma estrutura verbal, né? Então, muito a gente vai definir, matar a questão por aqui. Então, assim, questões de interpretação que comecem por enumera, critica, expõe, contradiz, entende? Então, assim, muitas vezes, este verbinho aí, a potência dele já pode dizer muita coisa. E outra, por mais que você esteja completamente seguro do que ele diz depois do verbo, a escolha do verbo é definitiva. Então, se ele diz que o texto critica, você vai olhar, não, ele não está criticando, né? Ironiza, mas não está tendo ironia. Então, você já pode neutralizar itens que possam confundi-lo lá no dia da prova. Tá legal? Então, vamos analisar aqui ponto a ponto desta, eu vou desaparecer, ó. Já era. Bom, vamos ver aqui, ó. O item A diz o seguinte: diz que enumera aspectos bucólicos de um cenário que só a custo conseguia distinguir em virtude da velocidade do trem. Claro que isso é completamente falso. Quando ele descreve a primeira viagem de metrô, ele não consegue enxergar elementos bucólicos. E uma coisa importante, veja que vocabulário define muita coisa ali. Eu não sei o que diabo é bucólico, não. Bucólico, o que é? Bucólico, gente, é tudo relativo ao campo, campestre, né? Aquele ambiente rural, aquele ambiente calmo, né? Borboletas passeando, passarinhos, né? Vaquinhas mugindo, né? Um rio correndo. Quer dizer, esse ambiente todo calmo, todo pastoril, é chamado de bucólico. No caso aqui, nunca da vida, que ele olhando pela janela e vendo lá do metrô dele, lá de São Paulo, ele ia enxergar isso. Claro que ele fez uma associação, né? Ele se lembrou das viagens de criança, mas quando ele, o texto está dizendo, quando ele entra no trem, ele enumera aspectos bucólicos de um cenário. Não, ele não enumera, não fez isso. O item está distorcendo o que aconteceu no autor, o que aconteceu de verdade, e, claro, está distorcendo as informações. Uma coisa é ele se lembrar de quando era criança, outra coisa é dizer que ele viu lá, quando ele olhou pela janela e viu um monte, aí ele entrou no metrô e viu um monte de vaquinha, de rio. Isso é verdade, isso é mentira. O item A, falso. B. Ele enumera elementos da paisagem externa que conotam o artificialismo e a aridez daquele cenário. Eu acho que uma dúvida que
normal, acho que qualquer candidato ficaria ali. Eu, sinceramente, eu estou na dúvida com relação ao item B por conta da aridez. Eu não entendi isso. Realmente, a palavra aridez aqui é bem definitiva. Bom, vamos esperar um pouquinho. Eu não vou fechar o item B, não, porque o item B ele vai nos deixar naquela dúvida, né? A gente vai ficar na dúvida entre B e outros. Vamos ver já qual é. Acho que vocês já sabem. Vamos ao C. Quando ele faz essa primeira viagem, ele se impressiona com a diversidade de materiais que o fazem reviver remotas surpresas de menino. Gente, ele não se impressiona. Porque assim, do jeito que está dito no item C, parece que essa impressão aqui ela é positiva, né? Mas não é positiva, ele não se impressionou positivamente, ele não que legal esses tubos aqui, que legal esse monte de cano, né? Que bacana aqui, olha só umas baratinhas passando. Isso não ocorreu, ele não se impressionou, né? E o item diz, com a diversidade de materiais. Olha, ele descreveu ali 3 materiais, né? Que foram canos, concreto e tubulações, é só isso, tá? E diz que o fazem reviver remotas surpresas de menino. Olha, na verdade, reviver não, que o fazem comparar. Eu acho que o item C, além do se impressiona, tem o verbo reviver. Reviver é demais para o que aconteceu. Por isso que o item C é falso. Tá vendo? Veja, uma palavra dessa aqui, um verbinho desse aqui, esse reviver aqui, está definindo muita coisa, né? Quer dizer, você vai ver um cenário feio e vai reviver uma coisa boa? Não. Você vai ver um cenário feio e reviver uma coisa feia. Você vai ver uma coisa boa e reviver uma coisa boa. Agora, uma coisa feia te fazer lembrar outra, aí é outra história, não é a mesma coisa que reviver, tá certo? Reviver é viver de novo, é sentir as mesmas sensações, não é? É sentir o mesmo prazer que sentiu antes. Falso. Se compraz com as marcas modernas dessa nova viagem, em nada comparável com as que fazia na infância. Olha, eu acho que o problema, não, tenho certeza absoluta, eu estou aqui sendo retórico com vocês, com toda a certeza do mundo. O problema do item D é o verbo se compraz. Professor, como é que é? O autor se compraz com as marcas modernas dessa nova viagem, nada comparável com o que fazia na infância. Eu acho que os itens de destaque são estes. Ou o item verdadeiro é o B de bola, ou é o D de dado. Um dos dois. A gente vai decidir agora. E a decisão está exatamente em cima do verbo se compraz. Olha, vem cá comigo, olha aqui comigo. Olha, nunca, se você está achando que é o item D, e pode até ser, não vou dizer agora não, tá? Vou vender o meu peixe aqui bem vendido, presta atenção. Se você acha que o item é o D de dado, presta atenção. Você está seguro do que significa se compraz? Se você disser assim a mim, não, mas é porque o resto, em nada comparável com as que fazia quando ele era criança, aqui está certo. Peraí, eu sei, pode até estar certo, mas você só vai marcar um item em que haja uma palavra que você não conhece o significado, você só vai marcá-lo, presta atenção, se você esgotar o anterior. Se a gente esgotar o item B de bola, aí a gente corre e se abraça com o D e diz, olha, já que não tem ninguém, me dá um beijo aqui, por favor, e me abraça que eu estou solitário. Aí você vai, pega o item D e se abraça e vai ser feliz com ele. Entendeu? Mesmo sem saber o que diabo significa compraz. Entendeu? Agora, não dá para marcar um item sem saber o significado. Não se empolgue demais. Não use, ele fala tão bem. Às vezes tem aluno que diz assim, o professor fulano de tal, não é? Ele fala tão bem, mas peraí, você não tem que julgar pela fala. Você não tem que julgar pelo sotaque, você tem que julgar pelo que está dizendo. Vocês estão entendendo? Às vezes nós acabamos nos pressionando muito com a oratória, gente. E aqui o se compraz está querendo nos enganar com a oratória. Comprazer-se quer dizer gostar, comprazer-se quer dizer achar valioso, achar bonito, né? Então quando eu escrevo fulano de tal se compraz com o Beltrano, então quer dizer que ele está em sintonia com ele, que ele gosta das atitudes do outro. Gente, o autor, vem cá comigo, ele não se compraz com as marcas modernas dessa nova viagem, ele não é a favor, ele não gosta delas, o item verdadeiro é o B de bola mesmo. É claro que o que ele disse aqui, no item D de dado, até a infância, é verdade, não tenho dúvida, mas se compraz anulou o item. Pessoal, ele a aridez, eu achei aridez, olha, não pense que a aridez é só
cenário. Eu penso em aridez, eu penso assim no sertão, né? No deserto do Saara, que o clima é árido. Olha, árido não significa apenas clima. Árido é tudo que seja sem muita coisa, seco, ou seja, sem muita cor, algo baço. Vocês entendem? Então você pode usar esse adjetivo não só para designar um deserto ou um clima, entendeu? Olha, eu fui lá, a decoração da casa é muito árida, é muito seca, é muito sem coisa, sem brilho, sem vida. Um lugar árido é um lugar onde há pouca vida, ou não há nenhuma vida. Então, quando ele diz que enumera elementos da paisagem externa que conotar, lembra, sentido conotativo é sentido real, não é? Ó, denotativo é sentido figurado, conotativo é sentido conotativo é figurado e denotativo é real. Então ele está dizendo isso aqui, ó, que o sentido, que a enumeração que ele faz, não é, ó, ela conota, ela figura o artificialismo e a aridez daquele cenário. É artificial porque foi feito pelo homem e é árido porque, convenhamos, tubulações, paredes de concreto, isso daí não tem nada de engraçado, não tem nada de legal. Por isso que o item correto é o B de bola. Fechou? Beleza. Então vem comigo aqui, vamos subir para a gente fazer a questão 2. A questão 2 propõe o seguinte, olha só. Vem cá. Questão 2 propõe o seguinte. Atente para as seguintes afirmações. A gente vai só fazer um ajuste breve aqui, gente. Pronto. Olha como tá legal. Show de bola. Atente para as seguintes afirmações. Afirmação 1. Além dos benefícios proporcionados pela economia de tempo, o autor enumera outras vantagens que o metrô leva sobre esse anacronismo que é o transporte ferroviário. Bom, 2 pontos aqui chamam a nossa atenção. Você se lembra que a gente dizia assim, lá na teoria, que nós temos que levar em consideração a presença de palavras-chave, né, de palavras que nós dizíamos que seria um comando? Bom, aqui no próprio enunciado, no próprio item, nós temos aqui 2 palavrinhas-chave, a saber, primeiro, além dos benefícios, o autor enumera outras vantagens. Aqui nós temos a palavra outras em si. Outras vantagens. E a outra, acho que você notou que é anacronismo. Pessoal, economia de tempo foi citado pelo autor, show de bola. Agora diga-me aí, qual foi a outra vantagem que o autor colocou, que o autor mostrou no texto para o uso do metrô? Ele não fez nenhum. É claro que existem. Mas existem outras vantagens, é verdade? Tudo bem, eu não vou questionar a questão da existência ou não de outras vantagens. Que existem. Mas o autor mencionou, veja, não é você que é o centro do processo, é o texto. O autor mencionou isto, mencionou não. Então, tchau e benção. Né? Mas ainda há um outro ponto, a palavra anacronismo. Anacronismo é ultrapassado. Olha, ele em nenhum momento fala que o trem é ultrapassado. Ainda existem trens ainda funcionam. Não é? Agora, claro que na frente do metrô, é claro que em comparação com o metrô numa cidade imensa como São Paulo, sem dúvida alguma que colocássemos um trem e um metrô, o trem ia ganhar, óbvio. Não é? Mas dizer que o transporte ferroviário é anacrônico, o autor não chega a dizer isso, ao contrário, ele fala, ele tem uma lembrança até positiva do trem. Não é? Então o item 1 já está falso. Fechou? Vem cá, eu vou dar uma dica da hora aqui, ó. Nesse tipo de questão, eu não sei se vai dar certo com essa daqui, eu não sei, realmente eu não lembro, não estou fazendo charminho não. Mas muitas vezes, quando você pega essas questões de interpretação, que tem assim, itens 1, 2 e 3, é normal que às vezes, quando você acerta o primeiro, tipo assim, você julga o primeiro, a gente julgou o primeiro errado, né? Aí a gente julga o segundo e julga, tipo, certo, já dá para ganhar a questão, sem precisar ler o último, entendeu? Então às vezes isso acontece. Ele, às vezes, assim, tipo, raramente... Não, às vezes com frequência. Se duvidar, uma coisa bem parelha, entendeu? Assim, tipo, com uma regularidade significativa. Então você vai ter que levar em consideração isso, a fim de que você ganhe tempo. É claro, lá, 1 minuto que você ganha. Pô, 1 minuto aqui, 1 minuto ali, 1 minuto ali. Isso se transforma em 10 minutos, gente. Né? Então vem cá comigo. O autor tanto reconhece a efetiva utilidade do metrô como o encanto das antigas viagens de trem,
mas a frase final do texto indica a sua preferência. Olha, gente, o item 2 é verdadeiro, não é, pessoal? Claro que ele é verdadeiro. Por que ele é verdadeiro ali? Ora, sem dúvida alguma, ele fala bem do metrô. Aliás, ele começa falando mal do metrô, depois fala bem do trem, depois volta e diz assim, mas não nos queixemos, as providências precisam, né? A vida precisa correr, a gente tem que ter um transporte rápido. Ou seja, ele em nenhum momento exclui um ou outro meio de transporte, não é verdade, gente? Então, como ele em nenhum momento ele chega a excluir o trem ou o metrô, ele apenas faz um comparativo baseado na infância dele, claro, isso é normal, qualquer um faria, mas ele não exclui. Então o item 2 ele é super sóbrio, quando ele chega e diz, o autor tanto reconhece a efetiva utilidade do metrô, fica aqui comigo, quero olhar você, como encanto das antigas viagens de trem, mas a frase final do texto indica a sua preferência. Quando ele fala das minhocas, e claro, nós e as minhocas, lembra do começo do título do texto? Então o item 2 é verdadeiríssimo. E aí, ó, eu vou sumir agora, vamos conferir para ver se dá certo, ó. Será que dá certo aqui? Vamos ver se dá certo. Se dá para a gente marcar o item verdadeiro. A gente sabe que o primeiro é falso, então o item A já não pode ser, né? Ó. A gente sabe que o primeiro é falso, então o item B já não pode ser. A gente sabe que o 2 é verdadeiro. A gente tem que checar o 3 agora, é verdade, ele não dá não. O D diz que 1 e o 3 são verdadeiros, e não dá não. Não dá não. Então a gente está na dúvida aqui, ó. Ou é C ou é E. A gente vai ter que fazer realmente a leitura do terceiro e último item. Às vezes não há nem essa necessidade, tá? Porque se ele tivesse colocado aqui 1 e 2, né, ou repetido algo parecido, evitaria que nós lêssemos o último item. Mas vamos ler o último item, então. O último item está aqui. Vamos subir só um pouquinho. Está aqui, ó. O último item diz: o que o autor chama de contradições metropolitanas lá no parágrafo 3 diz respeito sobretudo ao fato de o homem moderno ter voltado a se valer do transporte ferroviário. Olha, um tanto quanto esquisito. Estou achando esquisito, também estou achando, gente, bastante esquisito. Olha, eu acho que a gente vai resolver essa parada aqui, quando ele fala das nossas contradições metropolitanas. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, pronto, tá bem justinho agora, tá aí, tá massa, perfeito. E ele diz o seguinte, gente, aqui, ó, ele vai dizer assim, os negócios precisam caminhar, as providências cotidianas têm que ser tomadas, né? Quase todos ou todos temos pressa, faz parte das nossas contradições metropolitanas distanciar pessoas e imaginar meios para reaproximá-las, né? E aí, quando ele está falando dessas contradições, é a contradição da grande cidade mesmo, né? Da grande cidade. Então, o item 3, de fato, ele é falso. O item 3, ele não roda como o item correto. Por isso, ó, vamos descer aqui, vamos descer. O item verdadeiro, qual é, gente? Você já sabe, o item verdadeiro é o item E. Perfeito? Show de bola? Bacana. Olha, vamos analisar aqui a questão 3, que também é de interpretação, mas a questão 3 ela tem um probleminha aqui, sabe? Sabe qual é o probleminha, gente? É porque ela diz aqui, não é nenhum probleminha, é porque a primeira é de gramática, sabe? E aí vamos lá ver aqui, Eu não vou dar muita atenção à primeira não, tá certo? Ao item A não. Vamos lá ver. Atentando para aspectos da construção do texto, é correto afirmar que o autor se equivocou ao empregar a forma verbal plural, nem tudo são belas paisagens. Não, esse item é falso. Eu posso dizer assim, nem tudo são belas paisagens, tudo são problemas na minha vida, tá certo? Justificativa bem rápida, a aula não é de gramática, é porque o pronome tudo, toda vida que o pronome tudo for sujeito, ligado ao verbo de ligação, ser, ele concorda com o predicativo e não com o sujeito em si, tá legal? Então o Sam está concordando com belas paisagens e não com o sujeito, que é tudo, tá legal? Eu vou comentar isso aqui lá na aula de concordância verbal, por isso que eu não estou dando muita atenção ao item A, não. O B, o C, D e o E, estes nos interessam. Vamos lá ver, ó. O item B de interpretação diz: empregou as reticências mas a paisagem para melhor sugerir o mudo fascínio que ela lhe despertou. Falso. Se você voltar à leitura do texto, você vai ver quando ele fala mas a paisagem, ele está criticando a paisagem ruim, feia, árida, lá de dentro dos confins da terra, dentro do metrô. Fechou? C. Emprega criativamente o termo subterrâneos, de conotação espacial, para qualificar uma expressão de sentido temporal.
Gente, aqui eu acho que é um ponto interessante, ó. Vamos lá, quero olhar vocês, a gente vai ficar aqui vendo a questão, só subir um pouquinho mais. Pronto, eu acho que... Pronto, eu vou subir um pouquinho mais aqui para ficar por sobre a minha cabeça. Ó, ótimo, né? Aqui, então vai pegar aqui, tá aqui, né? Aqui, pronto, perfeito. Tá vendo aí? É essa a questão que a gente vai analisar agora. Então vem cá comigo, ó. O item C diz, emprega criativamente o termo subterrâneo. Como é que eu vou jogar um texto criativo? Eu creio que aqui mora um detalhezinho. Olha só. Vocês concordam comigo que figura de linguagem é um recurso tanto quanto literário, na maioria das vezes, não é verdade, né? Então quando eu digo, por exemplo, fulana de tal é uma gata, né? É claro que eu estou usando uma metáfora, né? Quer dizer que a mulher é muito bonita, não é verdade, né? Rapaz, fulano de tal é inteligentíssimo, o cara é uma máquina. Estou usando a linguagem de maneira criativa. Eu estou podia ter dito de uma maneira literal, né? Fulano de tal é muito inteligente, mas eu digo que fulano de tal é uma máquina, o cara sabe tudo. É crânio, né? É um crânio. Então, toda vida que nós utilizamos figuras de linguagem, gente, a tendência é que você acione um repertório de criatividade seu para compor o texto, ou para ilustrar determinada afirmação que faça. Portanto, quando o autor do texto diz, vamos voltar, quando o autor do texto diz aqui em cima, olha só, está aqui, passamos, quando ele diz assim, vou voltar aqui para a gente acompanhar a leitura, tá certo? Quando ele fala dos subterrâneos, ele diz bem aqui, gastamos, tá aqui, pronto, é aqui mesmo. Olha só, vou só ajeitar aqui, gente, é coisa rápida. Pronto, 1, 2 e já. Olha aí, ficou perfeito. Quando ele diz assim, levamos 5 minutos subterrâneos para percorrer 1 hora de superfície, né? Então, quando ele diz levamos 5 minutos subterrâneos, 5 minutos indica tempo, subterrâneos indica lugar. Então, 5 minutos subterrâneos, ele está se valendo aqui de uma figura de linguagem. Levamos 5 minutos subterrâneos. Não é verdade, não é? Então, esta figura de linguagem, esta associação que ele faz, esta comparação inusitada, ela, claro, nos remete a uma ideia de linguagem criativa. Isso demonstra, sem dúvida, que a linguagem é criativa. Então, quando ele diz lá no item C, emprega criativamente o termo subterrâneos de conotação espacial para designar, para qualificar uma expressão de sentido temporal, sem dúvida alguma que ele está operando de maneira criativa, e o item C parece ser o item verdadeiro. Vamos confirmar com o D e o E. O item D diz, se dirige mas não nos queixemos, aqueles que se queixam de tantos negócios e providências que nos afligem. Não, gente. Quando ele fala aqui, quando ele diz, mas não nos queixemos, está falando de todos nós, leitores do texto, todos nós que andamos de metrô, todos nós que moramos em cidades grandes, né? Todos nós que vivemos nessa correria, né, de estar aqui e estar acolá ao mesmo tempo, né, de estar aqui gravando e respondendo a e-mail no Facebook e estar ligando pro fulano de tal para resolver. Enfim, essa vida corrida, ela traz um pouco disso. Então, quando ele diz no item, se dirigem mas não nos queixemos, aqueles que se queixam, não é. O texto está se dirigindo a todos os leitores. Portanto, o item D, ele está falso, ele extrapolou no comentário feito. E o último, o item E diz, se refere ironicamente à cegueira das minhocas, já que elas representam a poesia das visões de suas viagens de menino. Olha, este item é aquele item doidão, vocês concordam comigo? Esse aqui é o item que a gente chamou de item podre, né? Esse aqui bebeu todas, o item é como se fosse assim, suspende a cachaça da criança, que a criança já está embriagada. A criança está embriagada. Um detalhe, viu? Tem gente que fala embriagada, não é embriagada, não, é embriagada, viu? É embriaguez, tá certo? A gente escuta muito isso. Assim, fulano de tal estava embriagado, né? Como se fosse assim. Eu até já notei uma coisa, que quando alguém diz assim que o fulano de tal estava embriagado, parece que ele estava mais bêbado do que se ele estivesse embriagado, né? Enfim, tá, gente? Então, dizer aqui que a cegueira das minhocas representa a poesia das visões de menino, não. Isso aqui é loucura total. Muito ruim o texto do item E.
verdade é o item C mesmo. Ele utilizou ali uma figura de linguagem chamada metonímia e nesta metonímia ele está trocando uma coisa por outra, né, representando um tempo a partir do espaço, e por isso que é criativo, por isso que foi assim, foi tanto quanto poético, né? O texto é um tanto quanto poético. Bom, gente, 30 minutinhos já se foram. Nós gastamos 30 minutos para resolver 3 questões. Não, nós gastamos 30 minutos para comentar 3 questões. Lá você levaria menos tempo que isso. Mas há de se refletir. Putz grila, 30 minutos, nós comentamos 3 questões. Se eu gastasse 15, seria um número alto. Veja como se perde muito tempo com interpretação de texto, né, gente? Então, temos que cuidar para não darmos bancada. Tá legal? Espera aí que eu volto já já com mais exercício, sim, interpretação. Espera aí que eu tô chegando.